Hoje nós vamos começar a nossa aula, né, sobre epístolas no Novo Testamento, e nós vamos falar a introdução, né, como isso tudo aconteceu, de todas as epístolas. Depois nós vamos falar sobre a epístola do Novo Testamento, Tessalonicenses, e depois a epístola aos Gálatas, tá? A bibliografia está no livro Paulo de Tarso, a maior bandeirante do Evangelho, Humberto Holden, As Marcas do Cristo, de Hermínio Miranda, Aprendendo com as Epístolas, de Luiz Rodrigues Cruz, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia das Mulheres e o livro Curso Aprendiz do Evangelho do 2º ano, né? Muito bem, nós vamos começar então com a introdução, né? O Novo Testamento, como a gente já sabe, né, ele é composto pelos 4 evangelhos, né, pelo livro profético do Apocalipse e pelo conjunto das epístolas, né? As epístolas, elas são cartas que foram escritas por alguns dos apóstolos seguidores de Jesus, destinados aos cristãos. Ao todo, são 21 cartas. 14 cartas são de Paulo, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João, 1 de Judas e 1 de Tiago. Das 14 cartas de Paulo, 10 foram dirigidas a comunidades específicas por ele fundadas. Por exemplo, nós temos a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, a carta a Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Hebreus e a carta aos Filipenses. Aquelas 3 epístolas chamadas pastorais que foram escritas a Timóteo, tem 1 e 2 cartas a Timóteo, e a outra carta, 1 a Tito, e uma carta pessoal endereçada a Filemon. Muito bem. Existem outras cartas circulando por aí, atribuídas aos apóstolos, mas elas foram catalogadas como apócrifas, ou seja, clandestinas, que não foi dita, né, não foi aceita pela autoridade canônica, né? Não foram consideradas autênticas pelos concílios, tá? Exemplos são a carta de Paulo aos Laodicenses, uma correspondência entre Paulo e Sêneca, a Epístola a Barnabé e a carta de Pedro a Tiago. Então, essas cartas são consideradas, né, clandestinas, mas elas circulam por aí. Muito bem, Hermínio Miranda, no livro As Marcas do Cristo, no volume 1, ele nos fala que, graças aos Atos dos Apóstolos e a essas epístolas, podemos desenhar na nossa mente os primeiros dias dos cristãos. As cartas, elas têm sido submetidas através dos séculos ao mais rigoroso e minucioso estudo em busca dessa imagem dos cristãos primitivos, né? Paulo tinha uma convicção tão poderosa que não hesitou em romper completamente com as velhas tradições judaicas para incluir no seu plano de salvação todas as criaturas. E esse é o pensamento dominante nas suas epístolas, né? Lá na Bíblia de Jerusalém, ele fala com justeza que as cartas de Paulo são escritos de ocasião, não são tratados de teologia, tá? O apóstolo, ele não parecia realmente estar interessado em manter um sistema teológico, mas apenas em resolver, dentro do contexto cristão, os problemas surgidos naquelas igrejas que ele tinha espalhado por toda parte, nas suas igrejas, né? Mesmo assim, as epístolas têm dado inúmeras, né, controvérsias. Várias questões surgem. São todas autênticas? Não são? Qual é a cronologia? Quem é a primeira, quem é a última? Né? Todas, né, se perseveraram mesmo? De onde que elas foram escritas, né? E assim, no livro Marcas do Cristo, volume 1, Hermínio Miranda faz uma análise minuciosa que vale a pena a gente ler, trazendo diversos historiadores. Will Durant, eu não sei falar como se fala esses nomes, mas vou passar aqui para você, depois quando você ler lá no livro, você vai ver. Então você vai ver Daniel Rups, Johannes Weiss, Albert Schweitzer, Bruno Bauer, Alan Pearson,
Adeloman. Enfim, vários, né, historiadores, e ele confronta com esses historiadores com os padres e também com Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Paulo Estevam. Vale a pena a gente ler para a gente entender melhor, né? E ao longo das próximas aulas, nós vamos estudar cada uma dessas cartas. E a cronologia e a autenticidade serão, então, comentadas em cada uma delas, né? Então, convido a leitura dessa página desse livro, do 227 até 234, né? Para que nós possamos entender as próximas aulas, né? Mas eu quero transcrever o último parágrafo, né? Que diz assim: Paulo, o apóstolo dos gentios, aparece de corpo inteiro nas suas epístolas. Corpo e alma. Mais alma do que corpo. A figura que emerge daqueles textos é de um homem totalmente entregue a um sonho que o faz vibrar até a última vibra do seu ser. Eu coloquei esse parágrafo porque eu achei lindo. E ele transcreve, né, uma frase na carta do Coríntios, que mesmo Paulo escreve aos coríntios para descrever o que ele passou. Nessa carta de Coríntios, que nós vamos estudar futuramente, ele escreve assim, abre aspas, mais em trabalho, mais em cárceres, muitíssimo mais em açoites, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes naufraguei. Um dia e uma noite passei náufrago no mar. Viagens frequentes, perigos em rios, perigos de salteadores, perigos dos da minha raça, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos nos ermos, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalho e fadiga. Noites sem dormir, muitas vezes. Fome e sede, muitos dias sem comer, frio e nudez. E à parte outras coisas, a minha responsabilidade diária era a preocupação com todas as igrejas. E aí ele pergunta, quem desfalece sem que desfaleça eu? Quem sofre escândalo sem que eu me abrace? Está lá na segunda carta ao Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 e 29. Gente, esse é o homem. E ele traz no corpo, no espírito, as marcas do Cristo. Emmanuel, no livro Paulo e Estevam, no capítulo 7, na segunda parte, diz assim: inúmeras solicitações chegavam de suas igrejas amadas, pedindo a sua presença e as suas orientações e os seus conselhos. Como atender a todas? Buscava na luz da oração a inspiração necessária. E uma vez fazia-se ouvir, trazendo-lhe a solução então almejada. Podereis resolver os problemas escrevendo a todos os irmãos em meu nome? Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo e na sua exemplificação na vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, Paulo, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. E assim, essas cartas, elas provinham da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, destinadas aos cristãos de todos os tempos. Na dobra dos séculos, foram eternizadas e contribuíram para enraizar os ensinamentos do Cristo na alma humana. Abraços fraternos, até a próxima parte.